Esse vídeo hoje vai ser em tom de desabafo, porque ontem aconteceu uma treta que foi uma das mais insólitas, mais inacreditáveis, mais bizarras e mais ridículas que eu já vi nas redes sociais. E vocês sabem, né? Vocês sabem que eu uso como referência aqui para muitas coisas. Referência não, como ponto de partida, né? Referência eu uso outras coisas. Mas como ponto de partida eu uso muitas discussões, ou muitos debates, ou muitas coisas que surgem no Twitter. É uma rede social na qual você tem ali os principais jornalistas, influenciadores, comunicadores, artistas. Quem é quem está lá e as pessoas estão debatendo e ali surge uma série de tretas e confusões e discussões que geram um assunto para a gente poder refletir aqui sobre outro viés, né? Quem acompanha sabe o que eu faço. Eu pego um aspecto, um ponto da realidade e eu uso esse ponto da realidade para puxar para uma outra reflexão, para uma outra compreensão, que usa aquele ponto de partida. O ponto de partida muitas vezes não é tão relevante assim. O relevante é o que vem depois, né? Então assim, é o que a gente pode extrair daquilo. E é isso que a gente poderia chamar de problematização, que é você pegar um problema e você analisar esse problema, investigar esse problema, tentar encontrar soluções, se for o caso, né? Só que às vezes as pessoas extrapolam um pouco os limites. O que aconteceu ontem? Eu quero comentar isso aqui porque, como eu falei, vai servir de ponto de partida para outras coisas. Ontem, uma usuária do Twitter chamada Catarina, ela é o @quasemiss, ela publicou o seguinte tweet aqui. Eu preciso comer coisas geladas por X dias. Meu pai, e daí ela põe uma foto aqui de um monte de sorvete que o pai dela comprou para ela. É o Bacio de Latte. Não conheço a marca, não sei se é boa, se é ruim, parece que é cara, mas o pai dela comprou o Bacio de Latte para ela. Não sei por que ela precisa tomar sorvete também, né? Coisa gelada, fez operação, fez um, sei lá, tirou o siso, não sei. Realmente não sei, não conheço a pessoa, não sei quem ela é. Acho que ninguém sabe quem ela é, descobriram ontem. E daí ela publicou isso aqui e qual foi o resultado? As pessoas ficaram putas com isso, ficaram indignadas com isso, ficaram revoltadas com isso e começaram a compartilhar revoltadas, porque essa quase miss, a Catarina, ela publicou um ato de amor do pai dela, um ato de, sei lá, um ato, coisa que pai faz, né? De dar alguma coisa pra filha, fazer um agrado pra filha, né? O cuti-cuti ao paizinho dela fez isso. Daí começaram a responder aqui, né? O negócio escalou drasticamente. E daí a Flávia Silva colocou aqui, olha... Pai é surreal. Quando acordo, o meu já deixou o café prontinho e foi na padaria buscar pão. Quando minha irmã morava com a gente, ele fazia o suco verde que ela gostava e ainda colocava na garrafa para ela levar para o trabalho. Para quem o tem, valorize. Coraçãozinho. E daí a Bianca. E para quem não tem? Aí é um problema, né? A Isabinha. Daí não tem o que fazer, né? Alguém respondeu aqui, alguém em algum lugar. Meu Deus, como deve ser bom ser rica. Ainda posta com tanta naturalidade. KKKKKK. E daí o Fenquiquito. Cada pote desse custa 50 reais, véi. Que ódio que dá de rico. KKKK. É gratuito mesmo. Daí a Rani responde. Gente, onde vocês viram que ela é rica? Tá dizendo em algum lugar. Tem no perfil dela algo que fala dela ser rica? Porque até onde eu sei... Pode ter sido um ato de amor do pai dela simplesmente, e ele estar todo fodido financeiramente agora por causa disso, mas feliz por dar o melhor para a filha. Outro aqui, né? A unicórnia. Aff, isso deve ser tão caro. Carolina, é nada, custa uns 40 reais o pote. Se comparar com o sorvete ruim da Que Bom, é um ótimo custo-benefício. O Lucas, Que Bom não é ruim. E você falar que 40 reais é custo-benefício, das duas uma. Ou você é uma rica mimada que fecha os olhos para outra realidade, ou não é você que paga. E o melhor de todos, né? Sinceramente, isso aqui é assim, um negócio inacreditável, né? O Bible. Aqui percebemos a riqueza implícita na sociedade burguesa. Um pai que desembolsa 300 reais em sorvete para a filha é provavelmente quem açoitou meu bisavô no passado. Parte disso aqui para, sabe, isso nos revela a dinâmica das redes sociais, né? Eu falo muito sobre isso aqui, sobre como as coisas saem de proporção totalmente, né? Algo que é isso aqui, o negócio escala e parte para uma esfera que não é racional, inclusive. Não é racional. Não é racional. O modo como as pessoas reagem na internet, nas redes sociais, não é racional. E aqui eu vou recomendar mais uma vez, eu vou insistir para que vocês leiam, se vocês não leram ainda, o livro do Jaron Lanier,
10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, porque ali ele expõe essa dinâmica, né? O modo como as redes sociais são máquinas de tretas, são máquinas de estimular sentimentos primitivos nossos para que as pessoas briguem, e quanto mais elas brigarem, mais os caras, donos das redes sociais, ficam ricos. Essas pessoas estão putas porque essa Catarina publicou sorvete ali que vale R$300, eles deveriam estar putos porque na sua interação, no modo como você age na internet, você está enriquecendo um bilionário. É isso. Você aí é uma ferramenta para alguém ficar mais rico ainda à base do seu ódio, da sua raiva, da sua fúria, da sua indignação, do seu grito, do seu esperneio. As redes sociais são máquinas de criar treta e de gerar dinheiro a partir da treta. Quanto mais puto você está, melhor para quem ganha dinheiro com isso. No final das contas, não sabemos se a Catarina queria de fato ostentar o sorvete e mostrar que ela é rica, sou rica, ou se ela só queria mostrar, olha só o carinho que meu pai fez para mim. Não sabemos, mas o fato é que a reação das pessoas é totalmente desproporcional, e aqui você tem algumas coisas, né, alguns mecanismos em funcionamento. De um lado, a própria máquina das redes sociais, o modo como as redes sociais operam, e depois o modo como a mente humana opera e lida com esse tipo de informação. Então, assim, você tem hordas e hordas de pessoas que estão lá com as tochas prontas para linchar a próxima pessoa. E quando falta a pessoa para linchar, eles encontram alguém para linchar. Vão lá e pegam a amostra de sorvete. Alguém que falou alguma coisa despretensiosa muitas vezes e que ofendeu alguém, e daí vão lá e lincham a pessoa. Então as redes sociais ou se tornaram isso, ou são essencialmente isso, né? Porque a tese do Lanier é que as redes sociais são isso. Elas são feitas para causar tumulto e confusão. E sinceramente, gente, se eu tivesse opção, eu acho que eu viraria um ermitão, sabe? Eu compraria um sítio, iria para lá, com um monte de cachorro, ficaria lá isolado, sem acesso a redes sociais. Teria internet, porque a internet é maravilhosa. A internet não dá para reclamar, porque a internet é maravilhosa. Teria internet, mas não acessaria nunca mais redes sociais. Porque eu não sei até que ponto que isso gera interações saudáveis entre as pessoas. Gera algum tipo de coisa produtiva e positiva para as pessoas. Eu não sei, realmente eu não sei. Eu não posso reclamar do Twitter, porque eu conheci muita gente legal lá. Conheci muita gente boa lá, mas, no geral, o cômputo é muito negativo. Assim. Se for fazer a conta aqui, o resultado é muito negativo. É claro que, no final das contas, também essa Catarina pode ser que ganhe dinheiro com isso, né? Ela e o pai vão virar garotos propaganda da Bacio de Latte. Vai saber. Alguém vai ganhar dinheiro com isso, certamente. Isso não quer dizer que o mundo não seja injusto, sabe? Não tem pessoas que possam comprar e ostentar, sabe? Gastar milhares de reais em sorvete, se for o caso, ou em outras coisas, comprar uma Ferrari, um Lamborghini. Ou seja, o mundo é injusto, o mundo é desigual, o mundo é brutalmente desigual e revoltante. As pessoas têm razões para ficarem putas, porque o mundo é desigual, o mundo é brutal. Pessoalmente, eu acho que é uma utopia achar que o mundo um dia vai ser totalmente igualitário, porque não vai ser. Não vai ser. Certamente haverá desigualdade, haverá algumas pessoas mais ricas do que outras, mas a gente pode aspirar, né? A gente pode desejar um mundo menos desigual, menos brutal, menos opressivo. A gente pode aspirar e pode se esforçar para isso. Mas o mundo é injusto, é desigual, e algumas pessoas gastam R$400 de sorvete e outras não têm dinheiro para comer. Então é um mundo desigual. Mas partir disso para uma lógica de que o pai dessa menina foi quem açoitou seus antepassados, aí, por favor, né? Por favor, aí realmente não, aí não dá, aí não dá. Mas, falando em cancelamento, né? Falando em hordas digitais se organizando para cancelar alguém, além disso, né? Além da moça do sorvete, também aconteceu com o Castanhari de novo. O Castanhari lançou um vídeo, acho que foi ontem ou anteontem, sobre a guerra na Ucrânia, falando das razões, né? O que está por trás da guerra da Ucrânia. E nesse vídeo ele começa meio que retraçando a história da Ucrânia e ele menciona o Holodomor. Holodomor foi uma fome tremenda que aconteceu na Ucrânia no comecinho dos anos 30 e que os historiadores se dividem, né, para identificar quais foram as causas disso. Uma parte dos historiadores classifica o Holodomor como se fosse um genocídio, como se fosse um extermínio étnico perpetrado pelo governo do Stalin, ou seja, o Stalin queria exterminar os ucranianos, queria acabar com a resistência ucraniana, queria, sabe, punir os ucranianos, e há uma outra vertente histórica que alega que, na verdade, foi um crime, mas que foi decorrente de políticas, de decisões governamentais do Stalin que levam até essa consequência. Não apenas a Ucrânia, mas outras regiões também foram afetadas por uma fome tremenda nessa época, então isso seria consequência de um governo de políticas mal sucedidas do Stalin. Nos dois casos são crimes, só que num é intencional e no outro caso foi consequência de outras decisões. É como um homicídio doloso e um homicídio culposo. O culposo, por exemplo, você lá dirigindo seu carro, perde o controle da direção, sobe na calçada e atropela um pedestre. E mata o pedestre. Você não queria matar o pedestre. Você perdeu o controle de direção e um acidente,
você vai lá e matou a pessoa. Você é culpada do homicídio, você matou aquela pessoa. Mas não foi intencional, você não quis matar a pessoa. É diferente de você estar com o seu carro ali e você vê um cara que você odeia ali na esquina e você pega o seu carro e atropela aquela pessoa e mata aquela pessoa. Aí foi doloso, aí teve dolo, aí teve intenção, né? Você quis matar a pessoa. Então é diferente. Então o debate que existe na história é se havia intenção, se Stalin queria matar os ucranianos ou se foi decorrente de decisões do Stalin. Esse é o debate. Qualquer pessoa que negue o Holodomor, qualquer pessoa que diga que não aconteceu, qualquer pessoa que diga que isso é uma invenção anticomunista, isso é propaganda nazista, isso é propaganda capitalista, qualquer pessoa que diga isso é um negacionista histórico. É um negacionista histórico no mesmo patamar de um negacionista do Holocausto. E aí por trás disso tem ideologia, por trás disso tem objetivos concretos, né? A pessoa que nega o Holocausto ou o Holodomor, ela está praticando negacionismo histórico com base em ideologia. E nesse sentido, eu recomendo que vocês vejam um filme chamado Negação. É sobre o Holocausto, né, sobre a negação do Holocausto, mas é muito interessante porque é inspirado numa história real e mostra uma historiadora que trabalha com a questão do negacionismo e ela é processada por um historiador negacionista do Holocausto. E no tribunal eles vão percebendo quais são os objetivos por trás disso, né? Por que esse negacionista do Holocausto nega o Holocausto? O que ele quer pregar? Qual a mensagem que ele quer pregar? Então, assim, nesse caso, quem nega a fome ucraniana, quem nega que aconteceu, porque aconteceu, quem nega que aconteceu tem objetivos concretos e é um negacionista histórico por razões ideológicas. Então, aconteceu, há inúmeras referências nesse sentido, a dúvida em torno do que levou a isso. Intenção ou consequência de outras coisas. E sinceramente, para mim, é lastimável, chega a ser doentio ver pessoas tentando relativizar, tentando passar pano, tentando amenizar o regime stalinista. Porque o cara, ele era um maníaco, ele era um facínora, ele era alguém cruel, sádico. Me parece ser um péssimo referencial para quem é de esquerda adotar, sabe, santificar, beatificar o Stalin. Me parece uma péssima opção e gera munição para quem quer atacar a esquerda como um todo, né? E aqui vale abrir um parênteses, porque é o seguinte: o uso que se faz do Holodomor, alegam os stalinistas, né, os apologistas do Stalin, eles alegam que é uma propaganda anticomunista. E de fato foi usado como propaganda anticomunista, sim. Era um argumento usado para dizer o seguinte: olha só o que acontece quando um regime socialista chega ao poder, olha as pessoas morrendo de fome, olha só o colapso, olha só o que acontece, olha os crimes que acontecem. Então, de fato, foi usado como propaganda anticomunista. Se foi consequência de políticas do Stalin que deram errado, não é um argumento tão sólido assim, porque isso acontece em regimes capitalistas também, né? Há inúmeros países capitalistas nos quais as pessoas morrem de fome. Há países nos quais crianças morrem subnutridas. Há países capitalistas nos quais você tem uma enorme massa de pessoas abaixo da linha da pobreza vivendo no estado de miséria. Então, assim, se você quer usar o argumento de que o socialismo, né, no caso ali, o regime do Stalin, era ruim porque aconteceu o Holodomor, você pode usar o mesmo argumento para criticar sociedades capitalistas que têm, sabe, milhões de pessoas na miséria. Então, assim, nesse sentido, o argumento ele é aquela coisa, né? É um meme do Homem-Aranha. Você pode apontar para o outro, mas o dedo também volta para você. E daí, na questão do genocídio, é um pouco mais forte o argumento, mas por outro lado também não é tão forte assim, porque também há inúmeros casos de genocídios perpetrados por países capitalistas, né? Basta pensar num caso que é conhecido como genocídio indiano, que é a fome de Bengala de 43, que foi quando o Império Britânico matou milhões de pessoas na Índia, na região de Bengala, matou milhões de pessoas, privando essas pessoas de alimentos também. Os massacres estão aí nos mais diferentes regimes, nos mais diferentes sistemas, nos mais diferentes modos econômicos, e não dá pra dizer também que o Stalin e a União Soviética não usou e não abusou de propaganda anticapitalista. Eles são mestres nesse sentido, né? Eles tinham um domínio completo da técnica de manipulação da informação, do conhecimento, de revisar a história, de reescrever o passado. Então, assim, nesse sentido também, não apenas existe propaganda anticomunista, como existe também propaganda anticapitalista, e as duas são bastante enviesadas, altamente carregadas de conteúdo ideológico, de manipulação das pessoas. Basta pensar, né, que quando o George Orwell escreve o livro dele, em 1984, ele escreve se inspirando no modelo socialista stalinista de controle da informação, de manipulação das pessoas, de regime totalitário soviético. O fato é que não existe santo nessa história, né? A gente fala de um mundo que é brutal, que é injusto, que deixa a gente com raiva por muitas razões, e a gente pode se esforçar para tentar reduzir a desigualdade, para tentar melhorar um pouco esse lugar, mas não tem santo no poder e não tem santos também nas redes sociais, porque as pessoas adoram brigar e por qualquer razão que seja. Então, ontem, cancelaram a Catarina por causa do pai dela, que deu sorvete para ela, e cancelaram o Castanhari porque ele disse uma coisa que, como eu falei, é praticamente um consenso entre historiadores criteriosos, né, reconhecidos, de que, de fato, aconteceu a fome na Ucrânia, aconteceu o Holodomor, só não se sabe, ou não se há um consenso sobre quais foram as causas dessa fome.
Então é isso. Bem, me diga o que vocês pensam aí sobre essa história do sorvete, que virou uma treta homérica ontem. Sabe, é incompreensível, é irracional, e também o Castanhari, de novo cancelado, por negacionistas da fome ucraniana. São negacionistas, aqui é o ponto que eu quero deixar claro. Negacionistas da fome ucraniana. Diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou apoiador para dar uma força, e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. Fala, turma do canal Henri Bugalho. Olha que especial esse convite que eu tenho para fazer para vocês. Dia 7 de abril, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a professora e doutora Marilena Chaui, uma das maiores filósofas e intelectuais do Brasil, vai dar uma aula online gratuita para a nossa comunidade. Uma aula histórica que vai ter como tema o título de um dos seus principais livros, ela que já escreveu mais de 30, O que é Ideologia? Ao final da aula, Gessé Souza vai estar conosco para poder comentar o que foi ensinado e debater com todos que vão estar presentes nesse evento que acontece ao vivo e não tem replay. Para você poder participar desse encontro histórico com a Marilena Chaui, é só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscrever gratuitamente. Não perde essa chance não. Um encontro como esse a gente não tem duas vezes. Se inscreve agora. Um abraço e até lá.